Hebreus 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, vamos ler juntos? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. A palavra é: não baixe a guarda. A vida cristã é uma caminhada que exige vigilância constante. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, na unção do Espírito de Deus, diz: quem está em pé, veja que não caia. Isso quer dizer que ninguém para na vida cristã. Eu estou parado. Não, você não está parado, você está regredindo. Ou você vai para frente, ou você cresce na fé, ou você regride espiritualmente. Muitas pessoas não caem quando estão lutando, mas elas caem quando relaxam. No momento das lutas, das guerras, dos problemas, elas estão atentas, elas estão orando, elas estão clamando, elas estão vigiando, elas estão buscando ajuda, elas estão nos cultos, elas estão nas reuniões, nos grupos da Betel. Mas quando elas estão no topo, quando elas estão num período vitorioso, esse é o tempo mais perigoso das nossas vidas, porque a tendência é relaxar. A Bíblia nos mostra inúmeros textos, personagens em toda a Bíblia, de gente que começou muito bem e que terminou muito mal. E no livro de 1 Samuel, eu quero que você abra, por favor, primeiro livro de Samuel, e nós vamos trabalhar hoje à noite aqui lições muito preciosas para nós a partir da vida de Eli, o sacerdote, e de sua família. Mas a ideia central é: quem baixa a guarda perde direção. Você pode dizer isso? Mais forte. Diga: perde unção e proteção espiritual. Agora diga bem forte: eu sou sacerdote na minha casa. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então nenhum de nós tem desculpa espiritual. Todos nós temos responsabilidade, somos ministros de Deus, sacerdotes do Altíssimo. Por que um homem separado por Deus, Eli, que o Senhor escolheu com tanto carinho para ser boca de Deus a Israel, Deus separou sua família, seus filhos Ofni e Finéias, ministros do Senhor, sacerdotes junto com o pai, ministrando na casa do Senhor. E por que terminam tão mal? O sacerdote Eli servia no templo, mas não vigiou a conduta da sua casa, dos seus filhos Ofni e Finéias. Veja o que eles faziam. 1 Samuel 2, 12 a 17, diz a Bíblia que eles profanavam os sacrifícios. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eles viviam no altar, viviam do altar, eram ministros de Deus, era da família sacerdotal, mas eles não se importavam com Deus. Eles faziam a obra de forma relaxada, eles serviam por servir, não tinha temor a Deus no coração deles. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo, era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozinhando a carne, eles vinham com um garfo de 3 dentes na mão, metiam na caldeira ou na panela, ou no tacho, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali, em Siló, onde estava o templo do Senhor. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua.
Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás o quanto você quiser. Então ele dizia: não, você tem que me dar agora, senão eu vou tomar à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. A lei do Senhor determinava como é que os sacrifícios deveriam ser feitos. E eu quero te lembrar que no Antigo Testamento, as pessoas traziam suas ofertas ao Senhor, suas oferendas pelos seus pecados. Traziam uma ovelha, ou trazia um cordeiro, ou trazia um bezerro, uma novilha, um novilho, ou aquele que era muito pobre trazia uma rolinha, e apresentava ao sacerdote que tinha um altar, e eles sacrificavam o animal, e colocavam sobre o altar, e ofereciam ao Senhor. Parte era para o sacerdote, parte queimava. Tinha um destino certo para cada ocasião. Então o sacerdote apresentava diante do Senhor aquela oferta, derramava-se o sangue sobre o altar, e eles tocavam fogo, e eles ofereciam então como culto ao Senhor, e o sacerdote orava pedindo perdão por eles. Eu quero te lembrar que no Novo Testamento é diferente. Esses sacrifícios apontavam para Jesus. Por isso, quando ele começa seu ministério, João Batista diz, quando ele vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o Cordeiro é Jesus, que na cruz do Calvário deu a sua vida como sacrifício perfeito e único, irrepetível, para que nunca mais se repetisse o sacrifício, porque o seu sangue foi derramado em favor dos nossos pecados. Então era algo muito sério. A vida e a família daquele ofertante estavam em jogo. O pecador chegava diante do sacerdote, o sacerdote avaliava o animal, e caso o animal fosse aprovado, esse animal era morto. Depois de morto, esse animal deveria ser cozido, e depois de cozido, os levitas vinham com um garfo de 3 dentes, enfiavam dentro do caldeirão e pegava a parte deles. É curioso que os levitas eram uma tribo inteira que vivia, sendo que Deus separou, em que eles deveriam ser sustentados pelos dízimos e ofertas das demais tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. Os sacerdotes faziam parte desse time. Então, o que o levita podia pegar, ou o sacerdote podia pegar? O ombro do animal. Ele podia pegar o bucho, a espádua, que era o ombro do animal, a queixada, que é a mandíbula, ou seja, nada de picanha para os levitas. Ela era queimada e oferecida a Deus. Mas os filhos de Levi: peraí, eu vou comer buchada, eu vou comer o ombro, o dorso? Não, eu quero a carne gorda. E chegava e arrastava. Bem, claro que eles não receberam grandes heranças de terra, mas eles receberam cidades como heranças e os seus arredores, onde eles também poderiam ter seu gado, e eles poderiam sim matar seu animal e comer sua picanha, ok? Mas ali se tratava de culto a Deus. Vocês estão me entendendo? E o que é que os filhos de Eli faziam? Eles vinham antes do animal estar cozido, pegavam o que eles queriam, eles pegavam a melhor parte e profanavam a oferta que as pessoas estavam levando a Deus, e caso alguém tentasse impedir, eles tomavam a força. A Bíblia, o Senhor os chama de filhos de Belial. Na mitologia cananeia, havia uma figura chamada Belial, que era o principal inimigo do povo de Deus. Inclusive alguns estudiosos dizem que Belial era na verdade o demônio da arrogância e da loucura. Então dizer que alguém é filho de Belial é como dizer que a pessoa é filha do diabo, inimigo de Deus. E foi justamente dessa forma que os filhos de Eli foram chamados. E no Novo Testamento, Satanás é chamado de Belial. Então o próprio Deus está dizendo que eles eram filhos de Belial, filhos do demônio. Além de profanar as ofertas, eles pecavam dentro do templo. 1 Samuel 2,22 diz assim: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo que se falava
e ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então eles eram também prostitutos, e faziam isso no pior lugar, à porta da tenda da congregação, diante do templo. Diz a Bíblia que eles desonravam o ministério. Ele sabia, chegou a repreender, mas não tomou posição firme. Preste muita atenção nisso, sacerdote, sacerdotisa da sua casa. 1 Samuel 2, 23, 25. Vamos ler que vocês me ajudem, eu poupo a voz, ainda estou rouco. 1, 2, 3. Por isso, próximo. Não é boa. Vamos juntos e mais forte. 25. Os filhos não deram atenção à repreensão do pai, pois o Senhor queria matá-los. Chegou um ponto, Deus vai nos repreendendo, vai nos confrontando, nos confronta na palavra, nos confronta nas pregações, nos confronta nas músicas, nos confronta em vídeos, nos confronta em mensagens que chegam. Levanta profetas para nos confrontar, mas chega um momento em que Ele nos entrega a dureza do nosso coração para nos disciplinar, e ali Deus tinha decidido matar aqueles rapazes. Ele fez vistas grossas ao pecado dos seus filhos, Ofni e Finéias, que se tornaram sacerdotes sem qualificações morais necessárias. Seus filhos eram homens malignos que não se importavam com o Senhor, não se contentando com o salário, tomavam para si aquilo que pertenciam a Deus, desonrando assim seu ofício sacerdotal. Além disso, sem pudor algum, eles tomavam partido de sua liderança para assediarem e praticarem sexo com diversas mulheres que serviam à porta do santuário. A palavra do Senhor diz em Provérbios 22, 6: ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Por quê? Porque a palavra ensinada fica gritando nos nossos ouvidos, não é isso? Todo filho de crente que está no mundo, que esteve no mundo, sabe que ele era confrontado o tempo todo pela palavra de Deus que foi inculcada no coração, lhe chamando, lhe confrontando e lhe dizendo: está errado, não é esse o caminho. Então, pai, mãe, você precisa saturar os seus filhos com o ensino da palavra de Deus. Não brinque com isso. Vou deixar para depois, vou deixar para eles escolherem. Errado. Se ele não quiser estudar, você obriga ele a ir para a escola ou não obriga? Sim ou não? Sim ou não? Eu não quero, agora eu só quero tomar sorvete. Eu só quero agora comer bombom, eu não quero mais comer essas comidas. Você aceita? Aceita? Não. E por que quando fala da palavra de Deus e da casa do Senhor, ele endurece e diz que não quer ir? E você, não deve forçar. Força não, santo. Não força não. Pega, joga nas costas e sai arrastando. Não briga com isso não. Ele não tem condição de escolher nada. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Então precisa de um sacerdote, de uma sacerdotisa, mas precisa desde os primeiros dias da vida deles, você os ensinando nos caminhos do Senhor, você os confrontando. Ele perdeu o ministério porque foi negligente, porque não exortou como tinha que exortar, porque não disciplinou quando tinha que disciplinar. Não adianta vigiar fora e relaxar dentro de casa. Consequência? Deus rejeitou a Eli. É uma palavra muito dura, muito dura. Vamos lá comigo, por favor. Capítulo 2, versículo 27 diz assim: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse:
assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Isso é, eu não falei com vocês, eu não me manifestei a vocês, eu te escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Olha que honra que Deus deu a Eli, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque vocês pisam aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que se me fizesse na minha morada? E tu, por que você honra mais a seus filhos do que a mim? Quando é que um pai e uma mãe honra mais os filhos do que a Deus? Quando nós colocamos seus desejos, desejo dos filhos, segurança ou felicidade acima dos mandamentos divinos, transformando nossos filhos em ídolos. Eu aqui, eu tenho que me segurar. Eu vejo gente orando, gemendo a vida toda para ter filho. Quando tem filho, o que acontece? O filho deixa de ser bênção, não traz para a igreja, vai passando meses, passando tempo, não traz. Aí se o menino vem, dá um show, aí ele pega, não vou trazer mais não, porque está perturbando, está atrapalhando na igreja, está bagunçando, está chorando. Não, hoje não vou não, porque por causa disso e daquilo, meu Deus. Os filhos acabam deixando de ser bênção. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. É aqui que aprende. Se minha mãe fosse ouvir minha vontade, eu não ia em nenhum culto. Ela me levava na marra. E se eu quisesse dormir, ela me beliscava. E não tinha essas cadeiras acolchoadas. Era banco de tábua. Se eu aprontasse, ela dava no meu pelo. Chegava junto. Porque ela sabia o que eu precisava e eu não era fácil. Tem gente que tem filho que é uma bênção, é a mansidão em pessoa. Parece que o Espírito Santo o menino já nasceu com o Espírito Santo, é uma beleza. Mas tem menino que é perturbado por natureza, é agitado, é difícil, é um gênio duro, difícil de quebrar. Então precisa de um pai e uma mãe mais difícil, mais duro, mais firme. Amém? Todo menino é artista. E eu fico pensando, fala para mim, você quando criança, você já deu letra no seu pai, na sua mãe? Levanta a mão quem fez isso. Enganou, mentiu, arrumou choro. Você nunca deu uma letra no pai e na mãe? Oh meu Deus. Hein? Eu podia dar até um curso de como é que dava letra em pai e mãe. Você também, artista. Aprendeu. Diz que o cavaco não voa longe do pau, né? Menina arruma de todo quanto é letra. Eu me lembro uma vez, primeiro ano de ministério, eu e Simone, nós assumimos a igreja de nossa cidade, onde nós crescemos, onde fomos crianças ali, formamos ali. Saí, fiquei 4 anos estudando no seminário. Antes eu tive um tempo no mundo, eu aprontava demais. Então todo mundo era escandalizado comigo, eles não punham fé em mim. E quando eu me posicionei, depois com 1 ano eu já estava indo para o seminário. Era assim, muito decidido para fazer a coisa errada, mas quando decidia fazer o que era certo também, explodia, fazia. E quando nós voltamos, Simone, o tempo que eu fiquei 4 anos no seminário, 2 anos junto com ela. Nós nos casamos, os últimos 2 anos, ela ficou comigo em Belo Horizonte. Então ela foi estudar para trabalhar com crianças, na APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças. Um curso maravilhoso que tem no Brasil e no mundo. Então ela recebeu muito treinamento, muito preparo. E ela chegou na igreja, então ela foi cuidar das crianças. Teve uma ocasião, não sei se era um ensaio, que ela estava ensaiando com os meninos para cantar.
E tinha um menino, filho de um presbítero, filho de um dos líderes da igreja, que começou a avacalhar a reunião, o ensaio. E ela com essa paciência toda, essa voz doce, porque se fosse eu ia pegar para o cabelo e ia jogar lá fora. Ela com essa voz doce, falou assim: quem quiser ir embora, pode ir. Não precisa ficar no ensaio. Mas depois eu vou falar para sua mãe e para o seu pai o que aconteceu. O moleque deu linha, mas entrou lá para dentro da igreja e foi no ouvido da mãe, e falou que a Simone expulsou ele da reunião. Termino de pregar no domingo, igreja pequena, a gente tinha o costume de ir para a porta da igreja cumprimentar os irmãos. Quem é desse tempo? O pastor ficava lá na porta, cumprimentando o povo e tal. Eu estou lá na porta. Chega o presbítero com o filho debaixo do braço assim, e falou assim: gente, eu tinha 2 meses pastoreando a igreja. O cara que devia apoiar falou assim comigo: a sua mulher não serve, não sei aonde ela aprendeu para dar aula para criança, ela não serve para mexer com criança não. E o menino olhou para a minha cara, eu não entendendo nada, e ficou do lado. A mulher veio mais endemoniada do que ele, ficou do lado. Eu falei assim: deixa eu terminar aqui que nós vamos conversar. Terminou o povo passar, eu fui conversar com eles junto com Simone. E eles vieram para cima. Isso é, não quis saber o que ela tinha a dizer, mas foram apoiar, acreditar tudo que o menino tinha falado. E eu fiquei pelo meio tentando pôr pano quente para ajeitar o negócio. E arrumei uma confusão. Que a mulher foi para casa ferida, muito machucada e com raiva de mim, dizendo: você não me defendeu. Então, eu sempre falei para meu filho assim, para os meus filhos: sempre fale a verdade. Porque se você ficar mentindo, aí nós vamos deixar de acreditar em você. E o dia que você falar, vai ter dia que você vai falar a verdade e a gente não vai acreditar, porque você sempre mentiu. Então eu ficava com um olho aberto e um olho fechado, fazendo que estava acreditando. E Simone com o radar espiritual ligado, atenta, tendo discernimento espiritual, para saber de fato o que estava acontecendo. O que eu quero dizer é que filho é bênção, mas ter filho dá trabalho, e o tempo que nós vivemos é muito mais difícil. Você precisa acreditar desacreditando. Pare de acreditar em tudo que eles falam. Pare de cair na letra, porque é muito comum. Você fala uma coisa, confronta uma coisa, eles chegam em casa chorando, com posição de vítima, e você acredita neles. Eli, um homem e uma família inteira separada para o sacerdócio, foram desclassificados, passaram por uma situação terrível, de disciplina de Deus, e todo o povo sendo disciplinado também junto, por causa da atitude deles. Mas eu volto aqui a dizer: quando honramos nossos filhos mais do que a Deus, sinais de que os filhos estão acima de Deus na nossa vida. Prioridade absoluta. Quando os nossos filhos se tornam prioridade absoluta, é quando colocamos as atividades dos filhos. Quando colocamos a atividade dos filhos, quais? Esportes, estudo, lazer, acima do tempo com Deus, da oração e dos cultos. A gente está vivendo um tempo tão difícil que agora os pais estão inventando de fazer festa de aniversário de filho no dia de culto. Qual é a verdade que você está ensinando para o filho? Você está ensinando para o filho que ele é mais importante do que um culto a Deus. Com isso eu quero te dizer: nunca faça isso mais, se você já fez. Não faça nada que venha
tirar o povo de Deus do tempo com Deus, do culto ao Senhor. E é preciso dizer e tornar isso muito claro. Festas. Se você é crente em Jesus, na sua festa não tem bebida. Se tem bebida é porque você não é crente em Jesus. Ah, o parente tal, é o tio tal, aquele barriga de chope, seja quem for, é a sua casa. Você pode dar um glória a Deus? Sua casa precisa ser respeitada, porque senão você está ensinando seus filhos sobre a bebida. Aprovação humana, outro sinal de que os filhos estão acima de Deus. Deixar de seguir a fé, ou abandonar princípios cristãos para satisfazer ou não gerar conflito com os filhos, para não ter briga, para não ter confusão, você acaba cedendo. Idolatria do amor, amar os filhos mais do que a Jesus, o que segundo a Bíblia impede de ser digno dele, de Jesus. Falta de correção, tolerar comportamentos errados ou pecaminosos dos filhos, para evitar que fiquem tristes ou chateados. Pais, olhem para mim, por favor, olhem para mim. Repita comigo: eu não sou amigo dos meus filhos, eu sou pai, você é mãe. É que senão vão ficar com raiva de mim e perder a amizade deles. Você é amigo deles, você é pai. Quanto mais firme você for, mais eles vão te respeitar. Quanto mais você cede, mais autoridade você perde. Eu devia ter colocado aqui. Essa semana eu postei na minha rede social, no Instagram, um vídeo de uma menina de 13 anos que estava no shopping. Não, de 15 anos que estava no shopping, que tinha um iPhone 13, mas queria um iPhone 15. E que ela deu piti. Ela se jogou, uma menina de 15 anos, gente, se jogou no chão, em choro, em grito, chamou atenção, deu o maior show, porque queria que a mãe fizesse uma dívida para trocar o celular 13 para o 15. E a mãe dizendo: o meu é 11, você já tem o 13, eu não posso dar. Eu abri e pedi a opinião do povo. Inúmeros comentários, todos os pais revoltados, bravos, dizendo que tinha que ter dado uma sova naquela menina. 15 anos. Que mundo estamos? Por quê? Porque os sacerdotes e a sacerdotisa ficaram frouxos. Não chegam junto e não usam a sua autoridade espiritual. Igreja, entenda uma coisa: nós vivemos o tempo do fim. Todas essas guerras que estão acontecendo apontam a cada dia para a volta de Jesus. Não é que a gente fica falando assim: ah, Jesus está voltando, aí fica parecendo que ele está vindo de jegue. Ah, Jesus está voltando. Ah, deve estar vindo de jegue, porque eu nunca vi, demora tanto. Não, a ideia da palavra ele está voltando, isso é que a sua volta pode acontecer a qualquer momento, porque os sinais se confirmam a todo instante. E entre eles seria o esfriamento do amor. A vida está banalizada. As pessoas matam o outro por qualquer coisa, por R$50, por nada, elas matam o outro. Os filhos perderam o amor, perderam o respeito. É pai contra filho, filho contra pai. O temor ao Senhor foi por água abaixo. A cada carnaval a gente vê afrontas ao nome do Senhor. E a gente tem todos os crentes em Jesus tem que engolir seco, mas você não pode falar nada. A coisa está tão feia que um homem, tal de Erika Hilton, que se declarou mulher, foi eleito presidente da comissão que representa as mulheres no Brasil. Está lá na Câmara dos Deputados. Ao nível em que as coisas chegaram, que desonra e que vergonha.
Será que você não entende? Criar filhos hoje, ter família hoje, é um desafio muito grande, muito maior do que foram para os nossos pais e para os nossos avós. Isso quer dizer que exige muito mais oração, exige muito mais ensino, exige muito mais postura espiritual, exige muito mais da nossa parte exemplo para com eles. Se você quiser uma vida vitoriosa, uma família abençoada, plena, se você está pensando em deixar, ao invés de herança, deixar legado. Se você deixar herança, é uma bênção. Heranças são bens, mas legados são princípios. Princípios que entraram na vida deles. E você, quando você morrer, eles continuam com toda essa herança espiritual, com esse legado na vida deles, porque herança, se você deixar $1 bilhão, se ele não administrar bem, em pouco tempo acaba tudo. Mas se você deixar um legado, se você deixar princípios espirituais, ninguém vai tirar deles, ninguém vai arrancar deles. Pode estar onde estiverem, eles estarão honrando os princípios que eles receberam. Portanto, queridos, a geração de Eli é uma geração derrotada. Ouça o que eu quero te dizer. Eli representa uma geração de crentes. A geração de Eli é aquela religiosa que vivia no templo, parecia tudo certinho, mas Deus não falava mais com eles. Diz a Bíblia que naquele tempo a palavra do Senhor era rara. Deus não falava mais. Misericórdia. Se você parou de ouvir a voz de Deus, é tempo de se arrepender, de se humilhar, de fazer conserto, porque nós não podemos viver sem ouvir a voz do Todo-Poderoso. Dê um glória a Deus. É a geração que se preocupa com a academia e não com o joelho. É a geração que não atende às convocações para jejuns e para orações. É a geração que não prioriza a presença de Deus. É a geração que não frequenta mais os cultos, suas prioridades são outras. É a geração que só vai na igreja no domingo. É a geração que não prioriza a presença de Deus. É a geração que não frequenta os cultos. É a geração que não pode ser repreendida, contrariada. A aliança acaba no dia em que esse povo é contrariado. Se contrariou, fecha a cara e vai embora para outra igreja. É a geração que não dizime, que não oferta. Não aprenderam que primeiro nós semeamos para depois colher. É a geração que não dá, ela quer apenas receber. O apóstolo Paulo faz referência aos crentes de Filipe, que se deram, que se sacrificaram em dar na obra de Deus, tinham o prazer de dividir o que tinham com os outros. Quem hoje faz isso? Quem socorre? Quem ajuda? Essa geração, e eu quero em nome de Jesus, como profeta, declarar que esse povo não está aqui. Aqui está a geração Samuel. Um povo obediente que tem prazer na presença do Senhor. Um povo que ama o Senhor, obediente ao Senhor. Um povo santo e com quem Deus fala. Depois nós vamos estudar sobre Samuel. A geração Eli são pessoas que não sabem o que a Bíblia diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você pode dizer isso? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. As demais, irmãos, são tudo aquilo que você necessita para a sua vida, vai ser acrescentado a você e a sua casa. A geração Eli está com o corpo na igreja, mas a mente está lá fora, já está assim, não vai acabar não? Está dentro da igreja, mas está com o celular na mão, mandando mensagem, vendo vídeos, fazendo isso e aquilo. A geração Eli gera filhos carnais. A geração de Ana gera filhos dedicados e consagrados ao Senhor, e os entrega a Deus para a glória e para o louvor dele. Para a gente terminar, a Bíblia diz: Deus fez um milagre, tirou a esterilidade de Ana e lhe deu um filho.
Mas quando ela pediu ao Senhor, ela disse: Senhor, tira a vergonha de mim. Eu não quero um filho para mim. Os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus. Eu não quero um filho para mim, eu quero para ti. Eu vou pegar ele, depois que desmamar, eu vou levar para ele crescer lá na igreja, para ele ser ensinado e treinado na casa do Senhor. E Deus deu o filho. E quando ela desmamou o menino, que eu não sei se era com 2 ou 3 anos, eu imagino que era com 3. Eu tinha uma vizinha, Dona Maria, que ela tinha um menino de 3 anos que mamava em pé nela. Chegava assim, enfiava debaixo da blusa dela assim. Também o peito já estava aqui embaixo esperando o menino. Também dava para jogar para trás e ela ia lavando vasilha e o menino mamando. Tá tudo certo. O fato é que quando ela desmamou o menino, ela levou e entregou na casa do Senhor, para ser ensinado e crescer ali. E diz a Bíblia que uma vez por ano ela viu o menino. Uma vez por ano, para uma mulher que não tinha nenhum filho. Meu Deus, é muito poderoso isso, gente. São esses assim, gerado no choro, gerado no gemido, aonde Deus tirou a vergonha daqueles que clamaram, pedindo que Deus arrancasse deles o opróbrio. Ela que a sua rival a provocava excessivamente, porque a segunda mulher era parideira, tinha um monte de filho, e Ana não tinha. São essas coisas que vêm com luta, com guerra, com dificuldade, que tem muito valor para nós. E aquilo que nós damos muito valor, nós fazemos com muito mais amor, com mais carinho, com mais graça. Ensinamos com amor, dedicamos ao Senhor e servimos ao Senhor com alegria. E são eles que vão tocar as próximas gerações. Todo ano, quando ela ia ao templo, morava distante, tribo distante. O templo estava lá em Siló, na região montanhosa de Efraim. Ela fazia uma estola sacerdotal, bordava tudo e levava e entregava. O ano que vem ela fazia maior, porque o menino cresceu. Mas toda vez que ela ia, o sacerdote falava assim, falava para o marido: que Deus te dê mais filhos dessa mulher. Deus deu mais 5. Tudo aquilo que você dá para Deus, Deus multiplica milhares de vezes mais, abençoando a sua vida. É esse menino, fique em pé por favor. É esse menino Samuel, é quem Deus levantou no lugar de Eli e de sua família. E diz a Bíblia que o menino era pequeno, uma criança ainda. E de noite ele ouviu a voz de Deus: Samuel. Ele acordou e foi lá no Eli. O Senhor me chamou? Não, não te chamei não, volta a dormir. O menino volta e deita de novo. Daqui a pouco ele é acordado com a mesma voz: Samuel. Ele levanta de novo e vai no Eli, no sacerdote. O Senhor me chamou? Não, não te chamei. Aí ele lembra, aquele homem que não ouvia mais a voz de Deus falou assim: se te chamar de novo, você responde assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele ouve a voz de Deus pela terceira vez: Samuel. O menino levanta e diz: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E Deus falou, trouxe juízo à casa de Eli, e Deus trouxe direção ao povo de Israel. E aquele menino foi crescendo, e a Bíblia diz que Deus não deixou cair nenhuma palavra que saía da boca dele. Tudo que ele falava tinha o aval de Deus. E ele foi reconhecido em todo Israel como homem de Deus, respeitado diante de todo o povo.
Essa é a geração que Deus quer levantar. Sacerdotes e sacerdotisas. Os vossos filhos terem sonhos, terem visões. Nossos filhos ouvirem a voz de Deus. Seu filho te acordar durante a noite dizendo: Deus falou comigo. Porque se você não sabe, olha para mim que é muito sério. Tem muita criança que não está ouvindo a voz de Deus, mas está ouvindo demônios. Porque eles estão nos videogames, eles estão nos jogos, e demônios aparecem e falam com eles. Eu fui criado em igreja tradicional, então eu não sabia o que era guerra espiritual. Eu tive mais de uma ocasião na minha vida, quando criança, de sonhar com um maluco correndo atrás de mim, com uma faca para me matar, e eu não conseguia me distanciar dele até acordar assustado. Eu tive, quando criança, mais de uma experiência de sonho, de presença maligna no meu quarto, mas eu não sabia discernir, e meus pais nem sabiam que tinham ungir os quartos, que tinham orar, expulsando demônios, proteger os filhos. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que é tempo. O Senhor te levanta como voz profética na sua casa, homem, mulher, para abençoar a sua casa, para marchar na sua casa, para ungir a sua casa, para abençoar a sua família, para profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Senhor, e proibir os demônios da sua casa. E vê, ouça, e peça a Deus, segura, discernimento para saber o que na sua casa está dando legalidade aos demônios para virem visitar seus filhos. Peça discernimento, porque tem muita criança sendo visitada por demônios, e esse não é o propósito de Deus. Deus quer que nossos filhos sejam visitados por Deus, por anjos de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e eles se levantem com voz profética, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vamos levantar um clamor, vamos. Venha ao altar. Chega para cá, todo mundo para frente. Nós vamos clamar ao Senhor, porque eu quero te dizer, o Senhor não quer que a sua casa seja rejeitada, que os nossos filhos não se tornem tão duros de coração, que chega ao ponto que Deus tem que matar, ou permitir que o diabo mate. Ora para sua casa, ora por você, ora para sua família, ora para os seus pais, ora para o seu casamento. Vamos clamar. Clame ao Senhor, clame. Clame ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Clame por você. Você que é solteiro, pelos filhos que você vai ter, com quem você vai casar. Essa decisão tão difícil, tão séria essa decisão. Com quem você vai casar? Porque se você casar mal, você está lenhada, você está lenhado. Clame ao Senhor, clame. Faça concerto com Deus. Você foi muito confrontado aqui hoje. Faça aliança com Deus.